gente, aqui é a Lelé do blog Scrapspace da Lelé e hoje eu vou fazer enfeites com esse tecido, que é um tecido de algodão cru. Em inglês a gente conhece por canvas e ele é bem armado, certo? Eu vou utilizar carimbeiras, né? Eu vou utilizar principalmente essas aqui da Memento, mas outras também, e muitos modelos de carimbo, certo? E ele é um tecido bem versátil porque ele é bem armado e vai possibilitar fazer muita coisa legal. Então eu vou fazer diversos modelos de tags, né? Eu vou utilizar alguns moldes para tirar o risco, né? Então o primeiro deles vai ser esse chipboard de tag. Eu tenho essa caixinha de chipboards de alfabeto e alguns enfim, números também, que eu utilizo somente para tirar o molde. Eu comprei ela só para isso, né? E com o lápis eu tiro o risco e é super fácil desenhar nesse tecido. Ó, pega o lápis super bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. E como ele é bem armado, ele não fica assim dobrando, nem se amassando, então é super fácil. O segundo modelo que eu vou tirar vai ser aqui desse copo, né, que eu utilizo. Eu que fiz essa pinturinha bem legal para utilizar como porta-lápis. E aí eu vou fazer aqui tirar mais 2 riscos, tá certo? O terceiro modelo que eu vou utilizar, gente, vai ser a própria carimbeira, né? Assim, eu olhei pro corpo da carimbeira e eu achei bem legal a embalagem, eu achei ela muito legal, o formato, achei bem interessante. Então eu tô tirando aí o risco, né? E eu tô querendo mostrar pra vocês que a gente pode utilizar os mais diversos materiais, para os mais diversos moldes, né? Para tirar o risco e fazer nossas tags, tá certo? E por fim eu vou utilizar o bloquinho de acrílico que eu utilizo com os carimbos de silicone, né? Então tira aí o risco. E agora é só cortar. Então, assim, esse tecido é super simples também de cortar. Ele não dá muito trabalho, ele desfia um pouquinho, mas não tanto. Então, eu gosto bastante de trabalhar com ele, certo? Ele é muito bom de trabalhar, né? Então, eu vou cortar essa primeira tag aqui só para mostrar para vocês, né? Eu tô primeiro separando aqui onde eu fiz os desenhos. E aí eu vou cortar, né? Eu comecei cortando aquela outra, mas aí eu passei logo para essa de cá. Ó, vocês estão vendo que ela é super simples, né? Assim, a gente não tem muita dificuldade. Eu que não tenho tanta habilidade de cortar tecido, mas eu tô cortando aí tranquilamente. Tô fazendo aqui ajuste do corte apenas para tirar a parte que tem tá riscado com um lápis, né? Para que ele não apareça. Faço um ajustezinho e pronto. Agora eu vou cortar todas as outras, né? E aqui todos os modelos. Ainda sobrou esse pedacinho que vou guardar para fazer depois outros enfeites, certo? Eu vou começar com esse redondinho, gente. Esse vai ser um bem simples, né? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que ela tem uma esponjinha na ponta e uma carimbeira da Distress Ink colorida. E eu vou fazer um sombreado bem discreto, apenas um dos lados, lado não, porque círculo não tem lado, né? Eu quero chamar de lado, ai meu Deus, em uma parte, né? Fica melhor se eu disser assim, em uma parte da circunferência. E aí é só um sombreado bem discreto. Vou pegar a minha primeira cartela de carimbos. E aí eu vou escolher essa borboletinha, ela é super bonitinha. E aí essa, inclusive, nunca utilizei. Aí quando a gente... geralmente os carimbos, quando eles vêm novinho, assim, aderido no acetato, assim, a gente tem um pouquinho de dificuldade de tirar na primeira vez. Ele vem bem grudado, né? E aí eu vou proceder com a carimbada. E vocês vão ver que vai ficar bem bacana a carimbada, assim. Ela vai ficar bem nítida, vai ficar legal, né? Lembrando que essas tags, elas não podem ser lavadas, porque todo esse material que a gente está utilizando é a base de água, né? As carimbeiras à base de água, a Distress Ink, ela é a base de água. Então, se a gente lavar, né, se molhar, pode ser que manche ou tire totalmente carimbada, né? Então, ela não pode ser lavada.
Eu digo isso porque tem gente que gosta de utilizar, às vezes não em presentes, enfim, ou utilizar em algum bolsas e como enfeite mesmo, em algum outro canto e lembrar, né? Não custa nada lembrar que não pode lavar. E aí vocês viram que eu fiz uma carimbada com uma palavra e agora eu vou colocar um ilhóis. Eu tô utilizando a crocodile, eu fiz primeiro o furo e faço agora o acocho, né? Aperto o ilhóis e aí ele fica preso. E agora, gente, é o seguinte. Esse tecido, apesar dele ser muito legal de trabalhar, não desfiar tanto, mas ele acaba desfiando um pouco, né? Então, pra gente evitar que ele fique se desfazendo, né? Com o manuseio e tudo, a gente vai aplicar termolina. E ela assim, ela é branquinha, mas quando ela seca ela fica totalmente incolor. É um produto que serve para impermeabilizar tecido e ela também acaba servindo para evitar esse desfiamento, né? Então a gente aplica só na ponta. Então é um material que a gente encontra facinho, qualquer lojinha de artesanato vende fácil, aplica com pincel e agora é só esperar secar, certo? Que vai ficar bem bacaninha, super legal, certo? Depois eu vou colocar um barbantezinho na ponta dessa tag, certo? E agora eu vou acelerar um pouco o vídeo, eu vou acelerar um pouco mais, porque eu vou fazer outros modelos, né? Para vocês, mas o princípio é o mesmo, são carimbadas e sempre no final a gente aplica a termolina leitosa, né? Então, nesse segundo modelo eu começo do mesmo jeito, eu aplico a carimbada, certo? E dessa vez eu vou pintar o carimbo. E eu vou utilizar esses marcadores, né? São a base de água também, para fazer uma pintura. E o tecido, apesar dele ser assim, ter um pouco de textura, né? Ser um pouco rugoso, não vai me impedir de fazer essa pintura com as canetinhas, né? Vocês vão ver que vai ficar bem interessante também e vai ficar um modelo bem diferente. Então, eu tô utilizando aí diversas cores, né? Vou deixar essa corujinha bem colorida. E pronto, na minha última cor. E nesse modelo eu não vou utilizar nenhum ilhóis, né? Ele vai ficar assim, né? Desta forma. Eu vou apenas finalizar com uma carimbada, com um sentimento, certo? Colocar ali do lado. E da mesma forma, né? Para evitar que a borda desfie, eu vou aplicar a termolina leitosa, certo? Pronto. Se você achou que assim ficaram muitos fiapinhos soltos, né? Você pode cortá-los depois, né? Não tem problema. Agora eu vou passar para o terceiro modelo, né? Eu sempre limpo os carimbos, né? Antes de guardá-lo, né? Com o lencinho de neném mesmo. Então eu vou aqui passar para esse modelo de tag. Vou utilizar esse carimbo aqui, que também é novinho. É a primeira vez que eu tô utilizando, né, da Torre Eiffel. E aí eu começo aplicando a carimbada, gente, só como ele é novinho, a tinta ela não adere bem no silicone, certo? E aí eu peguei uma dica, aprendi uma dica muito legal com a Gabi, do Gaborim Gaboriela, que a gente, antes de aplicar a carimbeira de cor, a gente aplica a carimbeira de emboss, né? Tira um pouquinho do excesso e aí em seguida aplica a carimbeira com a tinta, né? Que aí ela vai aderir legal, certo? Então, eu fiz aí a carimbada, né, com a torre. E agora, utilizando essa outra cartela, eu vou aplicar algumas borboletas. E também um ilhóis na ponta. Coloco também um barbantezinho. E esse modelo também bastante simples, né? Finalizo com a termolina leitosa. Corto, ó, o excessozinho, ó, de fiapo, né? Que esse desfiou um pouquinho mais, essa tag. Então, tiro um pouquinho das rebarbas. E vou passar agora por um quarto modelo,
Dessa vez vou utilizar carimbeiras coloridas, né? Pra vocês verem como também fica bem legal, fica bem visível o carimbo, né? Então tô fazendo aí diversos modelos pra dar ideias aí pra vocês, né? E para que vocês possam ver a aplicação de materiais diversos no tecido, né? Como é que é o resultado, como é que fica, né? Então eu utilizei aí também carimbeiras assim de marcas diferentes e ficou bem legal também. Depois eu vou aplicar um ilhóis, né? Essa parte eu vou pular porque vocês já sabem como é. Passando agora pro quinto modelo, né? Eu aplico aí a carimbeira nesse carimbo de borracha, esse carimbão, né? Faço a aplicação no tecido e eu vou utilizar esse outro carimbo para marcar. São duas florzinhas, né? Dois botões de flor. Eu vou fazer primeiro essa marcação e em seguida eu vou pintar com uma tinta dimensional, né? Aquela tinta que quando seca ela fica com relevo, são peroladas. Então eu vou aplicar por todo o desenho do carimbo de botão de flor. Então a tinta ela adere bem, assim, não sem problema nenhum, ela fica bem aderida no tecido. Esse tecido é legal que só, assim, eu adoro, acho ótimo, que realmente dá pra fazer muita coisa legal. A gente às vezes quer fazer um trabalho mais rústico, que é uma tag assim, diferente, né? Não quer utilizar um papel, aí pode utilizar ele que ele tem uma textura bem legal. E aí com essa outra cor eu vou fazer algumas folhas à mão livre mesmo. Faço algumas gotinhas. E por fim eu vou grampear, né? Um grampinho aí, ó, decorado. E pronto. Sexto modelo, vamos lá, vai ser super simples também. Eu ia utilizar dois modelos de pássaros, no final eu acabo utilizando somente um. Antes de fazer a carimbada, eu faço uma costura falsa com canetinha na borda, né, dessa tag. Aplico o carimbo. Primeiro eu entinto o carimbo, né, faço a aplicação. E utilizar esse pequenininho, mas aí eu mudo de ideia e resolvo colocar um sentimento. Eu acho mais apropriado, eu acho que fica melhor. Bem simples. Aqui nesse outro modelo, mais um modelo, dessa vez eu vou fazer uma costura verdadeira, né? Aquele eu fiz uma costura falsa, uma simulação de costura com a canetinha. Dessa vez eu vou utilizar realmente a costura verdadeira. Utiliza a linha de crochê, que é uma linha um pouco mais grossa, né? Então vai ficar bem mais destacada a costura. Você pode utilizar a máquina de costura, se você tem intimidade, você pode fazer outros modelos utilizando máquina de costura, né? Enfim, as possibilidades são infinitas, né? São inúmeras as possibilidades de trabalhar com esse tecido. E aí, como eu vou manipulando um pouco mais, o tecido ele vai desfiando um pouco mais também, mas não tem problema. Eu vou aplicar a termolina leitosa e vai impedir que continue desfiando. Certo? Dessa vez, gente, eu vou fazer a carimbada não com tinta de carimbeira. Eu vou utilizar os mesmos marcadores que eu pintei a corujinha. Então, eu vou pintar o carimbo com esses marcadores, né? E vou fazer a carimbada com eles. Então, vai ficar uma carimbada colorida. Pinto a parte de dentro para a flor ter mais destaque. Faço o caule da flor, né? O cabo da flor com a canetinha. E no lugar das folhas eu vou utilizar dois botões. E utilizar a cola de silicone para colar bem no tecido, certo? Aplico um sentimento. Pronto. E o último, finalmente, esse é o seguinte, gente, eu desfiei um pouquinho as pontas, certo? Apliquei a termolina leitosa e esperei secar.
E aí agora eu posso trabalhar tranquilamente nessa tag, aplico ali uma frase e utilizando carimbeiras de diversas cores vou fazer algumas aplicações com florzinhas. E você pode utilizar outros materiais também, gente. Pode utilizar lantejoula, strass, enfim. Lembrando que tem que utilizar uma cola ou para tecido, ou no caso a cola de silicone, que ela tem uma boa aplicação no tecido, ela não solta com facilidade. Esses são apenas alguns modelos, alguns exemplos, certo? De como a gente pode fazer tags com tecido, enfeite, né? Pode utilizar em página, pode utilizar em presente, em decoração de bolsa, enfim, em diversos locais, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau.